Boa noite, irmãos. Podem se assentar. Eu quero, antes de entrar mais diretamente nessa matéria, trazer algumas informações que são importantes. Primeira coisa é que, se por acaso sua bota, seu sapato, sua sandália, de repente quiser voar na direção do púlpito, segura e não deixa. Viu? Pode acontecer assim, uns sentimentos estranhos tomarem você por causa das coisas que você vai ouvir. Segure sua bota, seu sapato, porque eu não vou voltar para casa com o olho roxo. Amém? Outra coisa que é importante você saber é que eu não conheço ninguém nesse auditório. Ninguém. Eu não sei nada a seu respeito. Então, nada do que eu disser diz respeito a você individualmente. Eu estou denunciando perante a igreja, coluna e baluarte da verdade, um príncipe das trevas que atua contra nós. Então, se por acaso em algum momento você se sentir acusado, você deve imediatamente começar a dizer a Deus: Senhor, tem coisa desse bicho em mim e eu não quero. Amém? E se você identificar isso, comece a pedir ao Senhor: me limpa, Senhor, me limpa dessas maldições. Me limpa dessas maldições. Eu não quero isso na minha vida. Ok? Outra coisa que é importante você saber: um principado não possui uma pessoa. Um principado atua influenciando a maneira de pensar e agir de uma comunidade. Essa comunidade pode ser uma cidade, um estado ou uma nação. Então, você não vai, de hoje para frente, você não vai dizer: aquela mulher é uma Jezabel. Porque a mulher não é a Jezabel. Jezabel não possui pessoas. Está claro, amados? Amém? Então, dito isso, página 5 da sua apostila é onde consta essa matéria que nós vamos compartilhar. Se por acaso, durante esse tempo, você sentir sono, mas não o sono que é normal sentir essa hora, não é? Aquele sono gostoso de ir para a cama, dormir e descansar. Não, um sono que você sente que a sua mente está sendo tomada. Resista a esse sono no nome de Jesus. Amém? Você pode se levantar, pode ficar ao lado nos corredores, pode ficar lá atrás, não tem problema, você não me atrapalha fazendo isso. Mas resista, porque nós estamos entrando em um combate espiritual e há um interesse das trevas em que você não receba nada. Mas você vai receber em nome de Jesus. Amém? Porque maior e mais poderoso é o que está em nós do que o que está no mundo. Se por acaso durante esse tempo houver identificação daquilo que está vindo contra você, desse inimigo, proclame o Salmo 139, diz assim: olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Amém? O tempo todo você precisa estar conectado no trono da graça de Deus, para que Ele, durante todo esse tempo, esteja trazendo sobre você também libertação e graça a respeito daquilo que é a vida cristã, aquilo que nós temos que viver. Jezabel você vai encontrar a primeira vez no livro dos reis, primeiro livro dos reis, lá no capítulo 18, você vai encontrar o nome dessa mulher. Ela era rainha de Israel durante o reino de Acabe. Israel estava dividido, a nação estava dividida em dois reinos: reino do norte, Israel, capital Samaria; reino do sul, Judá, capital Jerusalém, ou Jerusalém. Então, nessa ocasião, Acabe casou-se com Jezabel por um arranjo militar, político e econômico. E aí, por conta desse casamento, e ontem você se lembra que você renunciou o sobrenome da sua família, e você renunciou também, os casados renunciaram o sobrenome também do cônjuge. Você estava renunciando o legado, a hereditariedade que veio junto com aquele nome. Por que nós fizemos isso? Quando você conheceu o seu cônjuge,
você se interessou pelo seu cônjuge, você não sabia da história dele, nem da família dele, não é? E veio saber depois. E quando você se casou com ele, casou-se também com a família, não é assim? Também Acabe se casou com Jezabel e tudo que ela tinha para trazer. Acabe, aliás, Jezabel era filha de Etbaal. Etbaal era o rei de Sidom. Sidom era uma cidade que ficava próxima a Sarepta, entre Tiro e Sarepta. Esse lugar era o lugar, vamos dizer assim, o trono de Baal. Era o centro da adoração a Baal. Quando Jezabel vem para Israel, então ela traz com ela o culto a Baal. Acontece que Jezabel tinha algumas características muito interessantes, que era, por exemplo, a sua personalidade. Uma mulher de personalidade forte, uma mulher bonita, não é? Uma mulher sedutora, persuasiva, e ela poderia ter utilizado todos esses talentos, habilidades para o bem. Mas, como era já uma adoradora de Baal, ela vai influenciar o seu marido a adorar a Baal. E não apenas o seu marido, mas trazendo culto a Baal para Israel, sendo rainha de Israel, ela vai influenciar toda a nação. Então esse culto traz repugnância ao coração do Senhor. Esse culto é algo abominável, porque todas as vezes que você coloca entre você e Deus uma outra coisa qualquer, aquela coisa rouba no seu coração o lugar que pertence a Deus. E ele chama isso de adultério. Então foi isso que aconteceu com Israel. E quando o adultério entrou na nação, Deus então levantou um homem, cujo nome significa o Senhor é Deus. O nome dele é Elias. E Elias vai agora então confrontar essa presença dentro de Israel, que é a presença do culto a Baal, do adultério, né? Vai confrontar a presença da Jezabel, dos profetas de Jezabel. Não sem consequências. Então agora, nesse primeiro momento de confronto, Elias libera uma palavra e diz: não vai chover sobre essa terra, até que eu diga que pode chover. Então Israel vai experimentar 3 anos e meio de seca completa. Nada de chuva. Até o momento em que Deus diz: agora é a hora do confronto. E quando chega a hora do confronto, Deus vai levantar Elias para confrontar então a Jezabel e os profetas de Baal. Jezabel vai ser confrontada por Elias, os profetas de Baal vão ser confrontados por Elias e o culto a Baal vai ser confrontado por Elias. Mas Elias não vai destruir Jezabel. Quem vai destruir Jezabel é Jeú, que é aquele que vem depois de Elias. E o nome de Jeú significa: o Senhor é Deus, o Senhor prevalecerá. Então, por esses nomes, por essas características desses 2 homens, nós entendemos que alguém que vá confrontar Jezabel precisa expressar com a sua vida que o Senhor é Deus e só o Senhor. Precisa expressar com a sua vida que o Senhor prevalecerá. Por isso, agora, no nome de Jesus, nós tomamos autoridade nesse território e declaramos nesse território que só o Senhor é Deus e que o Senhor prevalecerá. Nós estamos nesse lugar como igreja do Deus vivo. Amém? Para denunciar esse príncipe das trevas e expô-lo completamente. Jesus já expôs principados e potestades na cruz do Calvário, mas a verdade é que o povo vai perecendo porque lhe falta o conhecimento. E por falta de conhecimento, nós vamos andando debaixo da ingerência, da influência desses príncipes. E quando assustados, nós ficamos já com aquela garra nas costas, o mau cheiro desses bichos muito perto de nós.
Algumas vezes nós estamos tão perto que a impressão é que nós vamos bater de frente com eles. Mas hoje, você vai conhecer características que são suficientes para você identificar a atuação desse ser espiritual de trevas e trabalhar contra estas atuações. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ver algumas práticas desse ser. Se você quiser, pode acompanhar pela apostila, 1 de Reis, capítulo 18, verso 4. Está dizendo assim: pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. Uma das características de Jezabel é que ela vai trabalhar para matar os profetas do Senhor. Como que é isso? Jezabel trabalha focada no ministério profético. E a razão disso é que é esse exato ministério quem a confronta. Então, matar o profeta é uma forma de calar ou esgotar todas as possibilidades de perder o seu lugar. Como é que ela mata profetas dentro da igreja? Como isso é possível? Como é que ela cala a voz do profeta dentro da igreja? Como que ela consegue? É possível demônios entrarem na igreja e atuarem na vida dos crentes? É possível. Jezabel vai fazer isso de algumas formas. Ela vai influenciar pessoas para trabalhar contra os profetas. Aqui nessa igreja tem um profeta que tem a voz de Deus para essa comunidade. E Jezabel vai influenciar pessoas de tal maneira que a voz desse profeta seja calada. Isso pode acontecer por declínio e queda moral, quando ela atua com sedução física. Então, se tem um homem aqui que é responsável por essa congregação, então ela vai colocar nas primeiras filas mulheres que estejam vestidas inadequadamente. E essas mulheres, durante as reuniões, vão trocar a posição das pernas, com as suas saias bem curtas. 1, 10, 50, 100 vezes. E o homem de Deus assentado ali. O que eu vejo não é problema. O problema é o que eu faço com o que eu vejo. Eu sou tentado por aquilo que vejo, por aquilo que ouço, por aquilo que cheiro, por aquilo que toco. Porque essas são as janelas da alma, os sentidos humanos. Então, Jezabel vai trabalhar, uma das formas vai ser essa. Seduzindo fisicamente, para levar o profeta à queda moral. Caiu, perdeu a voz. Foi-se a voz profética. Outra coisa, Jezabel vai atuar de tal forma que o profeta perca a autoridade sobre a vida dos seus filhos. Lembra-se de Eli? Os filhos de Eli estavam contaminando a oferta do Senhor, porque eles colocavam o garfo na panela onde estava sendo feita a oferta, e aquilo que saía com o garfo, eles pegavam para eles. Não era assim, não podia ser assim. A oferta destinada ao sacerdote já estava determinada na palavra de Deus. E não era a pior carne do animal. Mas os filhos de Eli estavam lá fazendo isso, e além disso, se deitando com as mulheres que vinham ofertar ao Senhor. E Deus chama Eli a responsabilidade e fala: corrige os teus filhos, Eli. O Eli corrigiu? Não, não corrigiu. Porque ele não corrigiu, o sacerdócio não permaneceu na casa dele.
ele foi rejeitado pelo Senhor e os filhos deles também foram rejeitados pelo Senhor. Então preste atenção, papais. A correção aos filhos é mandamento bíblico. Não é conselho, é mandamento. E quando você deixa de corrigir os seus filhos, você está sendo passivo, agindo debaixo da influência desse ser espiritual chamado Jezabel. A passividade é uma característica da atuação dela. Qual era a característica do Acabe? Passividade. Outra forma. O homem de Deus está aqui ministrando, compartilhando a palavra, mas é uma palavra confrontadora. Então o conselho da igreja se reúne, ou algum irmão que tem uma influência, uma boa influência, conhece esse tipo de influência? Sabe de irmãos que se levantam como se pudessem alguma coisa porque têm dinheiro? Então eles vêm ao profeta e falam assim, olha, não gostei dessa mensagem. Sabe o que você devia fazer? No próximo culto, fale algo que conserte o estrago que você fez hoje. Porque essa palavra não caiu bem. Se você for confrontado desse jeito aqui, diga assim, eu não estou aqui para servir Jezabel e a demônio nenhum. Eu estou aqui para proclamar a palavra de Deus da forma como Deus me entregar. Dinheiro não me sustenta. Quem me sustenta é o meu Deus. Dinheiro é a ferramenta que Ele utiliza para me sustentar. Mas se Deus quiser deixar de usar dinheiro, Ele manda os corvos levarem carne para eu fazer churrasco. Me manda morar perto de um ribeiro de águas puras, e eu serei sustentado da mesma forma. Veja que Obadias escondeu 100 profetas, 50 numa cova, 50 em outra, e os tratava com pão e água. Sabe o que é pão e água? Pão e água é o alimento mais básico que qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo tem acesso. Qualquer pessoa que bater na porta de alguém pedindo pão ou água, vai levar pão ou água, porque ninguém nega pão ou água. Mas tratar os profetas, 50 numa cova, 50 noutra, e sustentá-los com pão e água, significa dar a eles o mínimo possível para a sobrevivência deles. Quando uma igreja não sabe honrar sua liderança e faz que essa liderança sobreviva com o mínimo, essa igreja está agindo debaixo da influência de Jezabel. Os pastores não precisam ser ricos. Eles precisam ter tranquilidade para ministrar a palavra de Deus. Vendo sua família sendo vestida adequadamente, comendo adequadamente, estudando adequadamente, tendo boa saúde. Isso é suficiente. O Senhor falou, se você tem o que comer, com o que se vestir, esteja contente. Não precisamos ser ricos. Mas quando a igreja decide que os pastores têm que viver com o mínimo, essa influência veio do inferno. Saiu de Jezabel. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pão e água é básico, é mínimo. É o mínimo. E isso muitas vezes não passa de uma ação maligna para tornar o profeta dependente de homens. Mas diga assim, em nome de Jesus, eu não vou ficar
debaixo dessa influência. Porque o meu Deus tem muito mais para me dar do que eu possa receber. Amém? Muito mais. Outra característica de Jezabel é que Jezabel alimenta os profetas de Baal. 1 de Reis 18, verso 19, diz assim: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Agora chegou a hora do confronto. Quantos profetas você contou nesse versículo? Quantos? 100. Vou ler de novo. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Quantos profetas? 850 profetas. Elias vai chamar agora esses profetas, mas olha que interessante. Tem dentre esses 850, 400 que comem na mesa de Jezabel. O que significa comer na mesa de Jezabel? Sentar-se com ela, banquetear-se com ela. O que significa isso? Comer na mesa de Jezabel significa gostar do que ela gosta. Se alimentar do que a satisfaz. Sabe uma coisa que satisfaz muito Jezabel? Quando você se alimenta da própria rejeição. Você é alguém ferido na alma por uma rejeição, seja ela de qual origem for. Mas você está sempre alimentando essa emoção, esse sentimento dentro de você. E à medida que você está alimentando essa emoção dentro de você, você está comendo na mesa com Jezabel. Quando você se reúne com um grupo pequeno, e ao invés de edificar o outro, você empresta os seus ouvidos para servir de lixeira, para o outro lançar todo tipo de lixo que ele queira. Que lá no Brasil a gente chama de fofoca. Aqui também, pastora. Mexerico, fofoca, conversa fiada. Já chama fiada porque ninguém paga. Aí você empresta o seu ouvido para ouvir, escutar essas coisas, para servir de lixeira para essas coisas. Você está sentado na mesa, comendo com Jezabel. Ela ama isso. Nossa, pastor, misericórdia. Não, misericórdia não. Você tem que conhecer como esse espírito maligno trabalha. Porque quando você se vir num ambiente desse, você fala, opa, eu conheço essa mesa. Já me sentei nela. Estou fora agora. Meu ouvido não vai servir de lixo, de lixeira, em nome de Jesus. Disso aí eu quero ficar livre. Não vou me sentar com Jezabel. Sabe uma coisa interessante, querido? Baal significa meu marido. Jezabel servia ao marido dela. Adorava ao marido dela. Não o marido Acabe, o rei de Israel, mas ao marido a quem ela prestava culto. Você já se viu casado com outra coisa que não seja o teu Senhor? Casamento fala de cumplicidade. Casamento fala de aliança. Casamento fala de compromisso para uma vida inteira. Será que você já se viu aliançado com alguém que não seja o teu Senhor? Será que você já se viu comprometido com alguém que não seja o teu Senhor?
Se você se viu em situações semelhantes, você precisa fazer confissão disso a Deus. Dizer, Senhor, eu estive casado com o dinheiro. Dinheiro foi o meu Baal. Senhor, eu estive casado com a igreja. A igreja foi o meu Baal. Que isso, pastor? Casado com a igreja? Baal? É. A igreja já é uma noiva e tem um marido. Você não vive casado com a igreja, você casa com o noivo da igreja. Você é a igreja. Muitas pessoas, irmãos, estão vivendo na igreja sem servir ao noivo. Estão vivendo na obra sem servir ao dono da obra. Se a obra é dele, é ele quem faz. Não, eu estou envolvido na obra de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, mas a obra não é dele. Você não falou que a obra é dele? Se a obra é dele, é ele quem faz. Mas e o meu papel? Você vai trabalhar com ele. É ele quem te toma pela mão e te conduz no caminho que você deve andar. Se você está fazendo para ele, se você está fazendo o que é dele, você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Você precisa fazer com ele. A obra dele, eu faço com ele. Onde ele está, fazendo o que ele estiver fazendo, eu estarei com ele. Entendeu? Há muitas pessoas casadas com a obra. Outra coisa que Jezabel faz é que ela divide o povo de Deus. Verso 21 diz, e Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. O Senhor me deu o privilégio de vir a esta nação em 2008, eu creio, 2008 pela primeira vez. Creio que foi 2008. Eu entrei numa cidade aqui perto de vocês, 40 minutos daqui, chamada Lô. Creio que vocês conhecem. Quando eu entrava em Lô, o Senhor me mostrou uma teia de aranha que cobria toda a cidade. E eu ficava olhando aquela teia sem entender, e eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, o que significa isso? O Senhor falou que aquela cidade sofria, a igreja daquela cidade sofria uma influência terrível de Jezabel. E eu perguntava, mas como é isso, Senhor? E o Senhor me dizia, meu povo é indisciplinado e de dura cerviz. Então, quando os meus servos são levados a repreendê-los, então eles deixam aquela congregação onde estão e se mudam para uma outra congregação onde eles se sintam mais confortáveis. Mas ali também eles serão repreendidos, porque a cerviz deles é dura. Então eu também levo o meu servo naquela outra congregação a repreendê-los. Eles saem daquela congregação e vão para uma outra congregação. E assim por diante, tecendo essa teia para Jezabel estabelecer os seus ninhos e botar os seus ovos. Amados, eu fiquei tão assustado que eu falei, e agora? O que eu vou fazer nessa cidade? O Senhor deu graça e aquilo que eu vim para fazer, eu fiz. Mas com esse entendimento, chamei o pastor, amigo meu,
conversei com ele, falei, o Senhor me mostrou isso. Ele falou assim, esta é a realidade da nossa cidade. O Senhor te mostrou a verdade sobre a nossa cidade. Entenda uma coisa. Quando você sai daqui e vai para aqui, o reino de Deus não cresceu em nada, mas você pode ter provocado uma divisão. Quantas pessoas olharam para você entendendo que você poderia servir de referência para alguma coisa? E quando você sai daqui e vem para cá, você deixou dúvida no coração daquela pessoa. O coração dela ficou dividido. Talvez a sua atitude de sair daqui e vir para cá tenha deixado no coração dela essa pergunta: até quando cocheareis entre dois senhores? Você vai ficar com a pastora Sumara? Ou você vai ficar com o pastor fulano de tal? Quando você faz isso, você está provocando divisão. O reino de Deus não funciona dessa forma. As tribos de Israel não podiam se misturar. Cada tribo tinha o seu lugar, seu chamado e propósito. Não se misturavam. Só houve uma única ocasião em que houve mistura. Foi quando uma tribo perdeu todos os homens em combate. Mas foi a única ocasião. As tribos não se misturavam. Não geravam filhos entre si. Porque eles entendiam que cada um tinha sua missão, propósito, objetivos, chamado. Nós somos várias tribos. Nós pertencemos ao mesmo reino. Você precisa saber qual é o seu chamado, qual o seu propósito, qual a sua missão e se enquadrar nele. Porque até que você se enquadre no seu chamado, na sua missão, no seu propósito, você corre o risco de não saber a que veio. Seu chamado, sua missão e seu propósito te dão uma identidade, definem a sua identidade. Se você não conhece a sua identidade, não conhece seu propósito, seu chamado, sua missão. Se não conhece o propósito, o chamado e a missão, também não conhece a identidade. Quantos estão entendendo? Dá um silêncio, assim. Outra característica de Jezabel, outra prática de Jezabel. Verso 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Ela traz uma atmosfera de solidão ao profeta do Senhor. Entenda uma coisa. O profeta anda sempre sozinho. Haja vista, Elias tinha no máximo um discípulo. Depois desse confronto aqui, nem o discípulo. Eliseu tinha Geazi, o discípulo. Vá olhando a história dos profetas. Vá procurando por esses profetas na palavra de Deus. Você vai perceber que eles andavam sozinhos. Andar só é uma coisa. A atmosfera de solidão é outra coisa. Andar só é uma escolha. Eu escolho andar sozinho para não me contaminar. Lembra do Daniel? Não vou me contaminar com as iguarias do rei. Eu escolho. Mas a atmosfera de solidão é algo que vem contra mim. E quando vem contra mim, eu posso acolher ou rejeitar. Elias está dizendo para o Senhor que ele ficou sozinho. Mais tarde Deus vai corrigir essa postura dele. Nada disso, Elias. Você está enganado. Tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal e nem beijaram a sua mão. Você não está sozinho, coisa nenhuma. Mas essa atmosfera de solidão muitas vezes vem sobre a igreja,
sobre o profeta. Porque o profeta, via de regra, nada contra a correnteza, anda na contramão de direção. Está todo mundo dizendo, vamos dar um brado de vitória, glória a Deus, aleluia. O profeta, vamos nos arrepender, chorar, rasgar as nossas vestes diante do Senhor. Está sempre na contramão. As pessoas estão dizendo, a igreja está crescendo, a igreja está indo de vento em popa. O profeta está dizendo, tá não. Isso é aparência. Não tem crescimento verdadeiro, não. Quer ver? Vamos pegar a palavra de Deus e fazer algumas perguntas para essa igreja que está crescendo. Você entende? Eu estou trazendo figuras, ilustrações. Você está entendendo? Só para você entender, o profeta vai na contramão de direção de tudo que está vindo. Mas isso é uma escolha, porque ele ouve a voz de Deus e proclama a voz de Deus. A função do profeta, a palavra profeteia, ela está aqui para exprimir ensino. Então é aquilo que eu falo mediante a palavra. Eu tomo a palavra de Deus e profetizo a partir da palavra de Deus. Então eu estou ensinando. Outra missão do profeta é denunciar o pecado, trazer à consciência do povo de Deus que há em Deus um nível de santidade que não permite ao povo andar como queira. Isso é a função do profeta. Então ele vai sempre na contramão, está sempre denunciando o pecado, está sempre trazendo um ensino forte da palavra de Deus. E quando não percebe respostas a essas coisas, então ele começa a se angustiar. Mas a angústia dele é em Deus. Ele começa a se identificar com o seu povo. Lembra de Isaías? Ai de mim que sou um pecador. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e sou um homem de impuros lábios, e vi o Senhor, vou morrer. Essa é a postura do profeta. Mas essa atmosfera de solidão, muitas vezes ela acontece quando, por conta do chamado, que é tão específico, esse profeta vai sendo isolado, vai sendo deixado de lado. Então, acontecem as reuniões de pastores na cidade, mas aquele ali não é convidado para estar. Acontecem os encontros de avivamento, mas aquele pastor ali, não, deixa ele lá. Existe um propósito nisso. E o propósito é isolar o profeta para que ele se sinta só. Ou então, é aquele irmão daquele departamento da igreja que tem ouvido a voz de Deus e tem trazido ensino para aquelas pessoas que estão debaixo da sua liderança. E aqueles que estão com ele têm sido muito abençoados. Mas ele começa a se destacar. E aí, quando ele começa a se destacar, a liderança da igreja o substitui. Não, vamos colocar uma pessoa para dar aula aqui. Eu queria que você viesse para um outro departamento da igreja. E naquele outro departamento ele vai ficar apagado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é estratégico. Tem um porquê, tem um objetivo a ser alcançado. Outra prática de Jezabel, verso 2 do capítulo 19. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Não era qualquer pessoa que estava ameaçando Elias. Eu já julguei Elias por causa desse texto aqui, porque depois disso aqui, Elias vai sair para o deserto, vai abandonar o discípulo dele em Damasco, e vai entrar para dentro do deserto, caminho de um dia.
vai se deitar debaixo de um zimbro e vai pedir a morte. Eu julguei o Elias várias vezes, mas espera lá, o Elias acabou de matar 850 homens, profetas de Baal, está confrontando um culto maligno, terrível, pagão, dentro da nação. Venceu o confronto, está aprovado diante de Deus. Agora uma mulherzinha qualquer faz, desculpe a mulherzinha, mas eu estou me referindo exatamente a Jezabel, tá? Não estou colocando as outras mulheres no contexto. Uma mulherzinha qualquer ameaça o profeta, ele vai abandonar o companheiro dele, o discípulo dele, vai para o deserto, caminho um dia, agora está lá, eu quero morrer, Jesus. Que profeta que é esse? Então o Senhor, em uma ocasião, me perguntou assim, você parou para pensar que ela é rainha? Você parou para pensar que ela poderia matá-lo de verdade? Que ela só tinha que dar uma ordem? Você parou para pensar que o profeta tocou naquilo que era mais precioso para ela? Porque o fundamento do culto a Baal acabou. Eu falei, é verdade, Senhor, perdão. O Elias tinha muitos motivos para sair correndo mesmo. Mas contextualizando isso aos nossos dias. Olha, pastora Sumara, eu acho que a senhora devia tomar muito cuidado quando põe sua mão na cabeça da gente para profetizar, sabe? A senhora está falando demais. E nós vamos sair dessa igreja e vamos levar uma turma de gente com a gente por causa disso. A senhora profetiza demais e ensina de menos, viu, pastora? Nós estamos levando uma turma de nós queremos Bíblia. Quem é você para definir o que Deus quer para essa casa? Quem é você para definir quem o seu pastor ou a sua pastora tem que ser? Ou como eles têm que agir? É você que paga o preço de oração por essa pessoa que está sentada do seu lado? É você que gasta tempo na presença de Deus querendo ouvir o que Deus quer dizer à igreja? Como é que você se atreve a ameaçar um profeta do Senhor? Cuidado com o seu destino. Cuidado com o seu futuro. O que restou de Jezabel foi a caveira, palma das mãos e os pés, por conta dessa ameaça. Essas características, essas práticas, amados, elas influenciam. Você está entendendo isso? Eu estou mostrando a você como Jezabel opera para influenciar mentes de pessoas, comunidades inteiras são influenciadas por essas práticas. Você está entendendo isso? Agora, se você identifica em você coisas dessas, você precisa pedir ao Senhor, Pai, tem misericórdia de mim, porque eu ando com esses pensamentos. Eu ando falando isso pelos cantos. Quando eu me encontro com irmãos, eu ando falando isso. Eu posso não falar diretamente à pastora, mas eu falo assim, olha, no meio do grupo onde eu estou, aquelas pessoas que são mais chegadas, eu me aproximo dela e falo, não, eu estou cansado de ouvir profetada da pastora Sumara. Nós precisamos ouvir mais Bíblia. Irmão, julga a profecia, mas tira o seu dedo do profeta. Julgar profecia é prerrogativa da igreja. Julgar o profeta é prerrogativa de Deus. Quem és tu que julgas é teu irmão? Só há um legislador e juiz. Aquele que pode lançar no inferno ou retirar de lá. Tiago capítulo 4, verso 12.
4:12 de Tiago. Olha, você não devia fazer esse tipo de oração. Sabe, você está indo muito forte contra o mundo espiritual, você vai sofrer retaliações. Cuidado, você tem filhos, você tem família, você tem seus negócios. Cuidado, vai mais devagar. Cala a boca, Jezabel. Eu me levanto contra o inferno no nome de Jesus. Eu não vou com espadas e lanças, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Não estou falando na autoridade do meu nome. O que vale o meu nome? Mas eu estou falando no nome de Jesus. No nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Nos céus, na terra, nas águas debaixo da terra. E vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não vem me ameaçar não, fica calada que é melhor. Outra prática de Jezabel é que ela seduz com poder. Olha aí, capítulo 21, verso 7, está na sua apostila. Ao que Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, coma e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Nabote era vizinho do palácio de Acabe. Ele cultivava um vinhedo. Acabe sai do palácio, passeando, passa pela vinha de Nabote e a deseja, cobiça. Então ele propõe ao Nabote: me venda a tua vinha. Ou então escolha um terreno em qualquer outro lugar e eu te dou o terreno em troca desse terreno seu, para que ele me sirva de horta para o palácio. E Nabote fala para ele: de forma alguma eu vou vender a minha herança, de jeito nenhum. Então, o Acabe vai para casa, se deita, vira para a parede e vai chorar. E fica emburrado igual menino. A Jezabel chega em casa. Eu vou usar uma expressão muito utilizada lá em Minas Gerais. Você é um homem ou um saco de batata? Já ouviram isso? Você é um homem ou um saco de batata, Acabe? O que é que está acontecendo? Eu fui lá, eu queria comprar a vinha do Nabote, mas ele me negou a vinha, eu estou aqui muito chateado com o Nabote. Oh, meu Deus. Levanta dessa casa, dessa cama. Come. Eu vou te dar a vinha de Nabote. Mas antes ela faz uma pergunta muito interessante. Você governa ou não no reino de Israel? Ai, irmãos, que palavra, que pergunta perigosa. Muito perigosa. Alguns dizem que se você quiser conhecer bem uma pessoa, dê a ela poderes. Está lá o Ministério de Louvor reunido para o ensaio. Eu gosto muito de tocar no Ministério de Louvor nessa hora, porque eu também sou ministro de louvor. E aí, começa uma pessoa a se destacar. E essa pessoa começa a trazer sugestões boas de coisas que podem ser feitas no ministério. Mas um enciumado, e por conta dos ciúmes que ele já tem, que é uma dificuldade lá dentro dele, na alma, uma das fontes de alimentação de Jezabel. Então ele vai se levantar, procurar o líder do ministério e vai falar assim: mas aqui, é você o líder ou é ela? Quem é o líder nesse negócio aqui? Sedução com poder. Porque a ideia é insuflar o ego do líder e fazer com que ele haja com controle e manipulação. Espera aí, eu mando aqui.
Ok? Cala a boca, você está falando demais. Quem manda aqui sou eu sou o líder. Esse é o objetivo. É isso que Jezabel quer, porque ela ama o controle. Ela ama a manipulação. Quem tem que ter o controle disso aqui sou eu e mais ninguém, acabou. E se ela consegue levar o líder do ministério a agir dessa forma, pronto, acabou. Aquela harmonia, aquela coisa gostosa que havia no meio do ministério, começa a se tornar um fardo. As pessoas vêm para as reuniões de ministério, vêm para os ensaios, mas aquilo já não é aquela coisa mais prazerosa que havia antes. Tornou-se um fardo. Porque Jezabel conseguiu, através de um dos membros do ministério, seduzir o líder com o poder. Ele fala, não, isso aqui é meu, quem manda sou eu. Outra prática de Jezabel, ela age em nome de uma autoridade constituída. O que vai acontecer? 1 de Reis 21, verso 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Ela poderia ter escrito em nome dela. Ela não era rainha. Mas escreveu em nome de Acabe. E selando-as com o sinete dele, mandou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Amados, que coisa terrível. A pastora Sumara falou que a partir da próxima reunião não haverá corredores dos lados, viu? Então os diáconos reúnam todos os bancos. Quem quiser passar, que passe pelos cantos agora. A pastora Sumara não falou nada. Está usando o nome da pastora para fazer algo que agrada a sua própria vontade. Agindo em nome de uma autoridade constituída. Eu estou dando exemplos simples, irmãos. Não precisa complicar a vida, né? Mas isso acontece lá no ambiente de trabalho, isso acontece lá na escola, isso acontece na igreja. Porque o que Jezabel quer é encostar e se apoderar do ambiente, exercer governo por meio da influência. Se nós fôssemos falar de Jezabel no meio político, nós diríamos que Jezabel é lobista. Já ouviu falar do lobista? Ele exerce a influência dele ali, para conseguir o que ele quer. E vai conseguir de alguma forma. Vai usar dinheiro, vai usar argumento, vai usar influência com networking. Essa é a ação dela, a prática dela. A autoridade não mandou fazer nada. Mas a pessoa se levanta como se a autoridade tivesse mandado. E fala como se fosse a própria autoridade. Será que você está entendendo? Outra prática de Jezabel, 1 de Reis, capítulo 21, de 9 a 11 e o versículo 15. Vamos ler o texto, diz assim, assim escreveu nas cartas, apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, diga filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois conduzi-o para fora e apedrejai-o até que morra, pelo que os homens da cidade dele, isto é, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que ela lhes mandara. Ora, ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou dar-te por dinheiro, porque Nabote já não vive, mas é morto. Jezabel negocia territórios com o preço de almas. Essa é uma prática de todos os principados. A nossa nação, a nação brasileira, foi conquistada com o preço do sangue indígena e o sangue de escravos.
Você se lembra a primeira vez que o sangue foi derramado sobre a terra? Quando Caim matou Abel. Essa é a sua memória, né? Mas não, a primeira vez foi quando Deus quis cobrir a nudez de Adão e de Eva. Então Deus dá ao Adão e a Eva a pele de um animal para cobrir o corpo deles, não foi isso? Não é isso que a Bíblia diz? Então, se foi tirada a pele do animal, o sangue dele foi derramado. E por conta daquele sangue derramado, o pecado do Adão e da Eva foram cobertos. A segunda vez que o sangue vai ser derramado sobre a terra é quando então o Caim mata o Abel. O que acontece imediatamente após a morte de Abel? Deus vem tomar contas, pedir contas ao Caim. Onde está o teu irmão? Ele vai responder: por acaso eu sou babá do Abel? Virei babá? E Deus vai dizer para ele assim: o sangue do teu irmão está clamando da terra. Por isso agora a terra é maldita por sua causa. O que Deus está dizendo ao Caim? Deus está dizendo ao Caim que todas as vezes que se derrama sangue inocente sobre a terra é amaldiçoada. Tem alguém que se alimenta desse sangue e não é Deus. Vamos trazer para o nosso contexto? Alguns líderes dizem: irmãos, nós precisamos investir em missões. Nós vamos enviar um casal lá para a Índia, onde as meninas estão sendo vendidas e sendo prostituídas. Então está aqui um casal, o José e a Josefa. Vamos mandar esse casal para a Índia. Então, irmãos, temos um compromisso de oração com esses irmãos a partir de hoje, amém? Mas teremos também um compromisso financeiro com eles e vamos enviá-los para a Índia. Aí vai o José e a Josefa. Irmãos, nós também vamos enviar missionários para Valadares, o momento é muito propício. Vamos enviar para Mariana, lá em Minas Gerais, muito propício esse momento. Vamos ter com eles um compromisso de oração e vamos ter também um compromisso financeiro com eles. O João e a Joana vão para Minas Gerais. Irmãos, nós também temos que mandar pessoas lá para a Bolívia. Aquele povo está sofrendo demais, os bolivianos. Vamos enviar para lá mais um casal de missionários. E vamos ter com eles um compromisso de oração e vamos ter um compromisso financeiro também. O tempo passa, irmãos, glória a Deus, a igreja tem se movido em missões, irmãos têm ofertado, o José e a Josefa estão recebendo lá o auxílio da igreja, o João e a Joana também, e o outro casal também na Bolívia estão sendo abençoados. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, nem oferta, nem oração, nem uma carta para os missionários para dizer: estamos com vocês. Claro, não pode dizer, não está ofertando, nem está orando. Mas aqui do púlpito continua se dizendo o seguinte: irmãos, vamos continuar orando pelo Chile, pela Bolívia, vamos continuar orando por Minas Gerais, vamos continuar orando pela Índia. Nós temos alcançado influência nas nações. Mentira. O que na verdade está acontecendo é que você está negociando territórios na Índia, em Minas Gerais e na Bolívia, com o preço das almas que saíram daqui e estão lá. Eles estão lá se desgastando porque tem um chamado. Estão lá porque Deus os enviou, eles creem nisso. Mas a igreja, que deveria estar em parceria, só quer saber da extensão do território e não se importa com o missionário. Isso é negociar territórios ao preço de almas. Quantos estão entendendo? Outra prática de Jezabel é que ela atrai os juízos de Deus contra os que a seguem. 1 de Reis 21,
versos 21 e 22 diz: Eis que trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre, em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Ela trai os juízos do Senhor contra os que a seguem. Quem anda muito ligado a Jezabel, quem anda vivendo nas práticas que ela influencia, vai sofrer os mesmos juízos que ela sofre. Quais são os juízos que vieram sobre Jezabel? Jezabel foi morta. Ela foi lançada de cima da varanda do palácio e caiu. A sentença de Deus é que os cães lamberiam o sangue dela. E de fato isso ocorreu, porque foi Jeú quem se aproximou do palácio e os eunucos que estavam lá em cima na janela onde ela estava se aproximaram, chegaram mais para frente. Então Jeú pergunta: quem de vocês está comigo? Um deles dá um passo à frente, então ele manda lançar Jezabel de lá. Jezabel é lançada, cai do alto do palácio, aos pés do cavalo do Jeú, o sangue dela respinga o cavalo, e ele então viu aquela cena, entra para dentro do palácio e vai comer, porque ele estava chegando de uma guerra, estava cansado e com fome. Quando ele está lá comendo, ele fala: sepultem aquela coisa, porque aquilo também é filha de rei. Mas quando foram sepultar Jezabel, só encontraram a caveira, as palmas das mãos e os pés. Essa foi a sentença que veio contra Jezabel. Quem anda junto, quem anda debaixo da influência, sabendo que está debaixo da influência, mas não se move, recebe sobre si a mesma sentença. E a sentença é uma sentença de morte. É uma sentença de não deixar posteridade. Ou seja, não haverá filhos. Essa pessoa que anda tão perto, debaixo dessa influência, não vai ter filhos. Mesmo que ela os gere, não serão para ela. Embora o nome de Jezabel signifique castidade e santidade, ela é prostituta e feiticeira, como você pode ver aí em 2 de Reis 9, 22. Em Apocalipse capítulo 2, verso 19, verso 20, nós vamos ver que ela está infiltrada na igreja. Está dizendo assim o texto: conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza e ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Está aí, irmãos, desnudada Jezabel. Talvez você diga assim: eu não tenho nada a ver com esse bicho. Que bom, glória a Deus. Mas que bom que você tem uma apostila na mão também. Porque você vai poder ir para casa, rever esse assunto. E diante do Senhor, checar seu comportamento. E pedir: Deus, mostra o que tem em mim. E que está ligado a esse ser espiritual. Porque eu não quero na minha vida nada que seja de Jezabel. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Nunca se esqueça disso. Ele trabalha com planejamento, trabalha com tempo. Mas nós temos uma garantia do Senhor. Quando o Senhor
entrar no território que está sob a influência de Jezabel, para desarraigá-la, ele vai remover a caveira, as mãos e os pés de Jezabel. E o que isso representa? A mentalidade, as obras e o testemunho. Vamos entender? A mentalidade, as obras e o testemunho. A cabeça fala da mentalidade, as mãos falam das obras e os pés, nossa caminhada, nosso testemunho. Quando o Senhor desarraigar de junto de nós a Jezabel, a maneira dela de pensar, sua mentalidade, as obras dela e o testemunho dela também serão desarraigados. Amém? Quantos entendem que hoje podem ficar livres de mais uma influência maligna? Ponham-se de pé, por favor. Pastora Vera. Amém, queridos? Eu gostaria que vocês viessem aqui para frente, todos. Os que entenderam a palavra, que receberam no Espírito e que fizeram a escolha de desnudar mesmo Jezabel, de remover sobre as nossas vidas, sobre os casamentos, os relacionamentos, as finanças, a igreja, o território. Quantos compreenderam, estão dispostos a remover os altares, as mesas, tudo que pertence a Jezabel? Quantos? Você pode dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Pode chegar aqui para frente. Pode chegar para dar espaço para os que estão chegando. Queridos, é um momento de guerra. É um momento de batalha. É um momento de destronar Jezabel sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde, sobre a nossa igreja, sobre toda a congregação. Esse é o momento. E com quem é que o Senhor conta? Fala assim com o irmão que está ao seu lado. É com você mesmo. Fala assim: meu irmão. Fala forte. Fala forte. Fala assim: meu irmão, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para remover de sobre você toda a influência, tudo que vem desse espírito. Você é filho de Deus e, como filho de Deus, não pode carregar na sua vida nenhuma característica de um espírito como esse. Foi o Senhor que foi até a cruz e Ele levou na cruz todas as suas dores, todas as suas dificuldades, o castigo que estava sobre você. Ele levou na cruz. Portanto, nessa noite, é noite de batalha. É noite de batalha. É noite de guerra espiritual. E você é livre no Senhor. E porque você é livre no Senhor, tem gente que não está falando um para o outro. Eu estou vendo, você está vendo? Você lembra ontem quando o Senhor pegou a pastora e ela saiu andando aqui, a pastora da igreja. Eu esqueci o nome. A pastora Sumara. E ela saiu e com ousadia falando assim: o Senhor me fala que tem muita gente que ainda não está aqui. Vocês ouviram? Então agora o Senhor está me mostrando que tem gente que não está nem me falando, está me mostrando aqui, ó, tem um olho. Tem gente que não está falando. Tem que falar, tem que falar. Fala assim: meu irmão, o Senhor te escolheu. Isso, Ele te separou. O inimigo não tem nada em você. Jezabel não tem nada na sua vida. O que você identificou nessa noite, o Senhor está lhe capacitando para romper, para anular, para cancelar. Em nome de Jesus. Você é especial. E o Senhor não divide você nem com Jezabel, nem com nenhum outro espírito. Você carrega em você a marca
Do sangue de Jesus. Do sangue de Jesus. O sangue de Jesus que lhe deu vida. Você crê assim? Então vamos mandar embora todas as influências desse espírito. Então declare assim bem forte, como você falou agora. Se você perceber que o irmão que está do seu lado aí não tá chegando junto, então você vai puxá-lo para chegar junto. Aqui a equipe toda de intercessão que veio com a pastora Zenete está orando por você, está gerando esse momento na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu tenho certeza, todos os pastores aqui, obreiros, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a experimentar um novo estilo de vida. Você não vai aceitar que seu ouvido mais seja latão de lixo. Você não vai ouvir o seu irmão falar mal da sua liderança. Você vai rejeitar. Você fala, isso é lixo. Vai trazer presença de mosquito, de urubu. Urubu gosta de carniça. Todo mundo aqui conhece o que é um urubu. No Brasil tem muito, no Nordeste, de onde eu vim, tem muito também. Urubu gosta de carniça. Eu nunca vi nenhuma mensagem falar que Jezabel gosta de carniça. Mas ela é uma carniceira. Ela gosta de carniça. Ela quer ferir o profeta. Ela quer matar o profeta. Ela quer matar a liderança da igreja. Ela quer dividir a equipe de louvor. Mas você está aqui para destronar Jezabel. A partir da sua vida e na sua casa, na sua família. E agora é guerra espiritual. E maior e poderoso é aquele que está em nós. Amém? Fala assim, eu declaro. Levante suas mãos. Você tem espada, viu? Espada é a palavra. Fala assim, em nome de Jesus, eu declaro, com a minha espada levantada, a palavra de Deus, que está escrito em 1 de João, no capítulo 4, versículo 1, que maior, e poderoso é aquele que mora em mim. Portanto, nenhum outro tem o controle da minha vida. Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão por todo tipo de aliança profana que eu fiz, ou que fizeram por mim, ou que os meus antepassados fizeram com o espírito de Jezabel. Eu anulo essa negociação, porque o sangue de Jesus foi derramado por mim. Eu renuncio, em nome de Jesus, toda união de alma, como se fosse uma união espiritual. Eu cancelo em nome de Jesus e peço perdão ao Senhor pela aceitação, pela tolerância a esse espírito em minha vida, em minha família, na minha congregação e em outras áreas da minha vida. Me perdoe, Senhor, porque até hoje eu não havia confrontado Jezabel por causa do medo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, toda insegurança. Eu repreendo da minha vida medo, insegurança, fora da minha vida. Em nome de Jesus, eu quero também renunciar, em nome de Jesus, as influências, a todos os danos que Jezabel causou na minha vida, no meu casamento, nas minhas finanças, na minha congregação. Me perdoe, Senhor, por ter contribuído voluntariamente ou involuntariamente com esse principado. Eu anulo agora, eu fecho agora, eu cancelo agora todas as oportunidades que eu dei a Jezabel, em nome de Jesus. Peço perdão ao Senhor por ter me associado a esse espírito consciente
ou inconscientemente, através... Agora preste atenção, o pastor Geraldo falou aqui assim. Pode tomar um pouquinho. O pastor Geraldo falou sobre a questão de quando você decide confrontar, desnudar, derrubar o altar. O que vem nesse momento? Vem uma graça de Deus sobre você. Porque você não se alistou no exército dos covardes. Apocalipse escreve, lá em Apocalipse, João escreveu que os covardes, eles não entrarão, não herdarão o reino de Deus. Então, aqui não tem covarde. Então, aqui ninguém vai retroceder. Ó. Pelo contrário, nós vamos avançar. Hoje nós estamos subindo mais um degrau nessa caminhada de libertação. Amém? Então, fala assim, eu peço perdão ao Senhor, porque durante muito tempo eu fiz a escolha de não confrontar esse espírito. E eu cheguei ao ponto, não vou mais chegar ao ponto de cometer fornicação espiritual. Dentro de que você está orando isso? Você lembra quando ele falou assim, então vou sair dessa igreja e vou pular para outra, e vou pular para outra, e vou pular para outra, porque a pastora aqui não está me agradando, aquela palavra eu não gostei, aquela outra também não. Então, nós também entramos no nível de fornicação espiritual. Ficamos pulando daqui para ali, para ali, para ali, e levando conosco esse lixo, encontrando outro ouvido, e jogando mais lixo, e dividindo outro povo, outro povo, outro povo. Fala, me perdoe, Senhor, porque hoje eu estou fazendo a escolha de romper com tudo isso. Em nome do Senhor Jesus, eu cancelo nesta congregação que o Senhor tem me implantado. Eu neutralizo a influência deste espírito, em nome de Jesus. Peço perdão ao Senhor por deixar ser conquistado através de palavras de engano, bajuladoras, sensuais, de pessoas que caminham, se movimentam sob o domínio desse espírito. Eu renuncio, rejeito, em nome de Jesus. Eu cancelo as ministrações que eu recebi por pessoas que se movimentavam no mundo espiritual, debaixo da influência de um espírito como esse. Eu estou rompendo definitivamente com Jezabel, no nome de Jesus. Senhor, arranque de sob o meu corpo, também desta congregação, do meu ministério, a influência jezabélica, em nome de Jesus. Eu renuncio ainda e peço perdão ao Senhor por ter acreditado nas palavras, nas revelações que eu recebi, nas profecias, nos sonhos que eu recebi e que eu decidi a caminhar diante dessas falsas profecias. Eu peço perdão ao Senhor, porque eu estava ignorante acerca da tua palavra. Me perdoe, Senhor, e eu cancelo toda essa ministração na minha vida, na minha família, no meu casamento, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, na minha saúde física, mental, espiritual, emocional. Cancelado está, em nome de Jesus. Peço perdão ao Senhor por permitir que a influência de Jezabel atrofiasse o meu crescimento espiritual. Eu me deixei ser seduzido, manipulado pela influência desse espírito. E eu parei de crescer espiritualmente.
Me perdoe, Senhor, em nome de Jesus, porque por muito tempo eu parei de meditar na palavra e caminhar debaixo de palavra de profecia. Não que eu não aceite profecia, mas em momento algum eu parei para analisar se aquela palavra vinha do Senhor ou do coração do homem. Me perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Nesta noite, eu estou rompendo com toda essa prisão emocional. E eu expulso da minha vida, das minhas emoções, dos meus sentimentos, o espírito de culpa. Espírito de culpa. Faz assim, eu te repreendo. No nome de Jesus. Fala assim, na minha vida não. Eu não permitirei mais. Em nome de Jesus. Eu renuncio e cancelo a todo ataque sobre o meu cônjuge. Também todo ataque na minha mente, trazendo confusão, distúrbio mental, colapso físico e emocional e até espírito de morte. Em nome de Jesus, eu repreendo da minha vida, eu repreendo da minha casa, da minha família, da minha parentela e peço perdão ao Senhor por ser induzido a pensar que o meu cônjuge é um empecilho em minha vida pessoal, ministerial, profissional. Eu repreendo tudo que Jezabel tentou plantar nas minhas emoções contra o meu cônjuge, em nome de Jesus. Agora as mulheres falam assim comigo, ó. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu liberei palavras influenciadas por um espírito como esse na vida do meu cônjuge. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu o menosprezei, que eu liberei palavras para colocá-lo para baixo. Me perdoe, Senhor, porque o meu cônjuge é a pessoa que o Senhor escolheu para ser o sacerdote na minha casa. Quantos estão ao lado do esposo aqui? Seu esposo, vira para o seu esposo. Quem está com o esposo do lado, vira para ele. E você que não está, vai falar também, mesmo que ele está lá no trabalho. Gente, presta atenção uma coisa. Nós abrimos nossa boca. Não é só para sentar na mesa de Jezabel e comer da mesa, não. Mas também nós fortalecemos o altar de Jezabel dentro do nosso casamento. Quando nós colocamos palavras que vêm colocar o cônjuge para baixo. Então, a hora de pedir perdão é agora. Vou dizendo logo que o inimigo não quer que você conserte. Mas ele não está aqui. Peça perdão a si mesmo. Peça perdão a si mesmo. Vai chegar um momento que você vai ter a oportunidade de estar com ele, meu bem. Você me perdoa? Eu sempre fui uma mulher assim, difícil. Eu sempre lhe coloquei para baixo. Mas hoje, a luz chegou até mim. O Senhor jogou luz nas minhas trevas. Não precisa dar muita explicação, não. Só mude de atitude. Romanos 12, né? Romanos 12 fala assim, do 1 ao 3. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentares a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso só com a palavra. Você viu que foi só a palavra que o pastor Geraldo trouxe nessa noite. Então, vira para a pessoa que é o seu cônjuge que está aí, ó. Você já viu um marido mais bonito do que esse que Deus lhe deu? Não deu. Ele deu esse para você. Fala assim, meu amor, me perdoe. As casadas que o marido está aqui, peça, querido. Você está pedindo, tá? Amém. Glória a Deus. Me perdoe por todas as vezes que eu permiti um espírito como esse
lançar ideias na minha mente. E eu transformei essas ideias em palavras. E eu soltei essas palavras. Eu peço perdão. Eu quero declarar para você que eu quero honrar você todos os dias da minha vida. E eu removo, faz assim agora, ó. Eu removo de sobre você. Não, na vida dele, eu removo de sobre você. Tudo que eu coloquei, toda palavra que eu liberei, tudo que eu trouxe como peso, através das minhas palavras, eu estou removendo agora na autoridade do nome de Jesus. Amém? Vamos para o final. Declare assim: Senhor, eu sou livre. Eu já pedi perdão ao Senhor. E nessa hora, eu quero, em nome de Jesus, declarar que eu faço a escolha de abandonar todas as práticas de Jezabel na minha vida, em nome de Jesus. E neste momento, eu peço ao Senhor que me dê muita graça, porque eu vou remover fala assim, eu vou autorizar o Senhor, através dos anjos que estão aqui. Você sabia que aqui está cheio de anjos? Está cheio de anjos esse ambiente. Esse lugar está lotado de anjos do Senhor. E anjos que estão trabalhando por mim e por você. Você pode nem estar vendo os anjos. Você pode nem estar percebendo o que está acontecendo aqui. Mas eu lhe garanto, no nome de Jesus, que está acontecendo. Lembra quando o pastor Geraldo falou que, às vezes, a influência é tão forte que é quase esbarrando em você? A ação de Jezabel, às vezes, é tão forte que esbarra. Você quase que esbarra. Então, querido, você pode nem estar percebendo, mas os anjos estão todos aqui, se movimentando aqui, ó, fazendo pelo comando do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele, o Senhor, dá ordem aos seus anjos ao nosso favor. Eles estão trabalhando com força. Sabe por que eles estão trabalhando com força? Porque há sempre uma resistência. E ainda há resistência. Sabe quando a gente fala assim, ó, vamos, gente, vamos guerrear, vamos lutar, vamos arrancar as palavras. É porque ainda tem resistência. Então, nós precisamos nos desarmar mesmo. Não é ficar assim, estou falando aqui, mas eu não estou falando coisa nenhuma, porque o meu marido é um banana mesmo, um panaca mesmo. É porque a pastora não sabe quem é meu marido. Enquanto você se comporta dessa maneira, Jezabel ainda está deixando os ovos dela aí, ó. E agora nós vamos arrancar esses ovos. Ainda tem ovinho. E se não arranca, a qualquer hora pode estourar. E você não vai querer que esses ovos estourem, senão vai vir um mau cheiro horroroso. Vocês já ouviram, vocês já lidaram, alguém aqui já pegou um ovo estragado? Não é podre? É assim que é o ovo de Jezabel, é podre. Faz um mal a gente, é uma coisa horrorosa. Apodrece a cozinha toda. Você tem que dar uma geral, porque se estourou um ovo podre. Então, Jezabel trabalha deixando os ovos dela guardadinhos lá dentro de nós. E chega uma hora que eles querem estourar. Quantos fazem a escolha de permitir que os ovos sejam arrancados? Eu quero que sejam arrancados. Faz assim para o anjo fotografar você. Registrar, tem que estar registrado, tem que estar registrado. Crendo ou não crendo? Amém? Crendo ou não crendo? Como não crendo? Não existe não crendo. Se você não crê, eu creio por você, a pastora Zenete, a sua pastora. Todos nós vamos crer. Aqui não é brincadeira de guerra, é guerra. E você está na frente. Amém? Vamos continuar pedindo agora para arrancar os ovos, para finalizar esse momento. Mas será que tem ovinho em mim? Eu não sei. E graças a Deus, porque eu não sei. Só Ele é onisciente, ou seja, só Ele tem o poder de sondar o nosso coração. Só Ele. Só Ele conhece o que está na nossa mente.
Só Ele sabe quem está aí resistindo ou não. Só Ele sabe quem queria lançar o sapato no pastor ou não. Ou a bota, né? Que está no inverno, arrancar a bota. Nem vê a dificuldade de arrancar a bota. Mas estou com vontade de lançar a bota na cabeça do pastor. Mas graças a Deus que você não jogou a bota na cabeça do pastor. E mesmo você tenha tido vontade de jogar, você não jogou. Porque maior e poderoso é aquele que está em você. Amém? Vamos arrancar esses ovos? Vamos pedir ao Senhor que dê ordem aos anjos para arrancar um por um. Não fique nenhum tentando chocar lá dentro. Amém? Você quer mesmo? Fale bem alto então assim, eu quero, Senhor. Fala outra vez. Outra vez. Até o irmão que não quer, agora você vai dizer até ele dizer. Vamos lá. Uma pergunta bem ousada. Tem alguém aqui com toda a liberdade? Pode baixar a sua mão. Tem alguém que não quer? Levante sua mão. Tem alguém que não quer? Ou que não está fazendo essa renúncia? Levante a mão. Deus me vê mesmo. Ele está vendo você e está vendo a mim. Quem não quer? Mudando a pergunta, quem não está tendo forças para lutar? Levante sua mão. E quem está assim, será que eu estou lutando ou não estou lutando? Então todos estão lutando? Amém? Eu posso pedir para um soldado ficar perto de você agora? Cadê a Iracema? Iracema? Tá atendendo? Ah, tá. Eu queria pedir que você ficasse perto de uma pessoa. Maria José. Fica aqui perto dessa menina linda de boina preta. Pastora Débora, cadê a pastora Débora? Isso. Vem cá, pastora Débora. Pastor Arnaldo. Isso. Maria José vai guerrear com ela, essa menina linda aí. A pastora Débora vai ficar perto dessa irmã de óculos aqui que está ao lado da loirinha. Aí. Amém. E o pastor Arnaldo vai ficar perto desse irmão que está aqui, ó, pastor. Esse guerreiro aqui, ó, valente de boné. Vamos continuar? Agora é o final já, hein? Fala assim, Senhor, eu te peço perdão, porque por muito tempo eu me achei muito espiritual, muito maduro, a ponto de pensar que eu sou imune a um espírito como esse, que age com engano. Me perdoe, Senhor. Eu peço perdão por não me deixar tratar as feridas da minha alma. E essas feridas, por muito tempo, alimentaram Jezabel. Me perdoe, Senhor, em nome de Jesus. E neste momento, eu peço perdão também, porque eu alimentei a rejeição por muito tempo. E a rejeição é um alimento para Jezabel. Eu não quero isso. Eu não sou rejeitada. Fala assim, Jezabel, eu não sou rejeitada. Eu sou amada do Senhor. O Senhor me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. E eu não aceito mais que você controle as minhas emoções. Eu canalizo as minhas emoções para o Senhor. Em nome de Jesus. Peço perdão ao Senhor por esses sentimentos na minha alma. Rejeição, desvalorização, autopiedade, amargura, crítica, ira, medos, ciúmes, legalismo, depressão. Arranca, Senhor, da minha alma essas feridas. Arranca pela raiz. Em nome de Jesus. E, Senhor, eu já autorizei ao Espírito Santo a trabalhar na minha vida. E agora, eu creio que os teus anjos estão se movimentando, trabalhando em meu favor.
E agora eles vão remover em todas as áreas da minha vida os ovos de Jezabel. Seja arrancado um por um. Agora, definitivamente, em nome de Jesus, seja arrancado então o ovinho da perversão sexual. Arranca agora, em nome de Jesus, toda perversão sexual, em nome de Jesus, seja removido. Até aquela que é alimentada pelos meios de comunicação, pela internet, pelos filmes, todo nível de pornografia, seja arrancado da minha vida, em nome de Jesus. Idolatria, reagir de forma defensiva quando sou desafiado, controle impiedoso, insubordinação, remova esse ovo, Senhor, em nome de Jesus. Atitude dominadora, rebelião, usurpação de autoridade, maledicência, depreciação à figura de autoridade, busca incessante de posição de autoridade, insubmissão à liderança, menosprezo às revelações, corrupção, profanação, desrespeito, desdém à verdadeira profecia, intimidação, sensualidade, quebra de alianças. Senhor, remova esses ovos, em nome de Jesus. Atuar debaixo do espírito de engano, espírito de impiedade, bajulação, profundo orgulho, presunção, chantagem emocional, semear falsidade, divisão, disputa, discórdia. Senhor, dê ordem a esses anjos para não deixar nenhum ovinho escondido. Em nome do Senhor Jesus, forte sedução, religiosidade e irreverência e todos os demais ovinhos que não foram citados aqui, mas que eu tenho consciência que estão escondidos na minha alma, sejam arrancados agora, em nome de Jesus. Senhor, e agora que esses ovos foram removidos, eu declaro, aí você vai se movimentar aí no seu lugar, que eu saio agora, eu estou saindo definitivamente de debaixo de todo domínio de Jezabel, em nome de Jesus. E eu tiro também a minha família. Fale o sobrenome Ferreira Jacinto dos Santos. Eu tiro a minha família Ferreira Jacinto dos Santos de debaixo do domínio, do controle, da manipulação, da sedução de Jezabel. Eu arranco agora de sobre mim todas as correntes que me prendiam, todas as roupagens de humilhação que eu passei. Ah, Senhor, arranca agora essas roupas de humilhação. O Senhor me mostra muita roupa velha, rasgada. E são roupas de humilhação que você passou. Mas nós, como povo de Deus, nós vamos dizer ao Senhor que seja removida essas roupas de vergonha. Eu não sei que nível de humilhação você passou ou tem passado. Você está em uma nação onde impera o espírito do orgulho,
da soberba, da prepotência, mas você está aqui. E você não pode ficar debaixo dessa nuvem de sofrimento. Você não pode se sentir humilhado, machucado. E essas roupas precisam ser arrancadas. Muitas roupas rasgadas, velhas. Então você vai permitir que o Senhor arranque essas roupas velhas. Quem sabe quando você chegou nessa nação, você foi tão humilhado. Quem sabe você percebeu que todas as portas eram fechadas para você. Quem sabe você se sente assim, eu estou aqui como um escravo. Mas hoje chegou o tempo da minha total liberdade em Cristo. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 5, no versículo de número 1. Eu gosto tanto de citar esse texto. Lá ele diz assim que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou, essa é a verdade. A realidade é que Ele nos libertou. E Ele continua dando um conselho para mim e para você. Diz assim, olha, permaneça, pois, firme. Não aceite mais andar debaixo do jugo da escravidão. Você é livre. Então fale assim, Senhor, arranca de mim agora essas roupas de humilhação. Arranca, Senhor! Arranca, Senhor! A roupa de vergonha, de humilhação, de angústia, de solidão, de tristeza, de abandono. Arranca, Senhor! Arranca, Senhor, em nome de Jesus. Eu não quero mais, declare, eu não quero mais essas roupagens, porque eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Declare, foi para a liberdade que Cristo me libertou. E eu não aceito mais essas roupas rasgadas, envelhecidas, sujas, marcadas, manchadas de sofrimentos, maus tratos. Sejam removidas agora, em nome de Jesus. Eu não estou preso, eu sou livre. Levante a sua mão direita e fale, eu escolho, no nome de Jesus, liberar todas, não são algumas, todas, bem alto, todas as pessoas que um dia me machucaram, me humilharam, manipularam as minhas emoções, chegaram até o ponto de arrancar de mim presentes que o Senhor me deu. Senhor, eu quero tudo de volta. Eu declaro o fim de Jezabel na minha vida. E eu agora levanto as minhas duas mãos. Eu declaro, Pai, olha aqui as minhas mãos. Faz assim na posição de receber. Assim, Pai. Fale, meu Pai. Olha aqui as minhas mãos. Elas estão prontas para receber. E eu declaro nessa noite, nesse altar, a partir desse altar, a partir desse altar, a partir dessa casa, dessa morada do Senhor, eu declaro que eu quero viver a partir de agora o jubileu do Senhor, a restituição do Senhor de tudo aquilo que foi roubado de mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto para mergulhar nesse jubileu do Senhor. Jubileu fala de restituição. Eu preciso ser restituído. E a hora é agora.
O tempo é agora. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia! Aleluia. 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 Você está livre nesta noite? Levanta as suas mãos aos céus e diga: eu estou livre. Eu saí debaixo do jugo da humilhação e eu vou ser honrado pelo Senhor Jesus Cristo, porque o meu Deus é grande. O meu Deus é grande. O meu Deus é grande. Com as mãos levantadas, declare: é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Em nome de Jesus, que enquanto você declara, os anjos do Senhor recolhem toda a sujeira, tudo que foi plantado, em nome de Jesus, está sendo removido agora. Oh, grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Com mais alegria, com mais júbilo, porque é o momento da sua libertação, da sua vitória. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver quão grande é o meu Deus. Só as mulheres exaltando o Senhor. Exalte ao Senhor, porque Ele está completando a obra, Ele está contemplando, Ele está fazendo a grande obra. Aleluia! Oh, Rabachore canta, Rabachore Arabaia, Rabachore Arabaia. Aleluia! É o meu Deus. Os homens, varão de Deus, aleluia! Oh, aleluia! Senhor, enquanto os homens adoram, completa a tua obra, completa a tua obra, completa a tua obra, Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Todos vão te ver, todos vão ver o que Deus fará na tua vida. Oh, aleluia. Oh, glória. Todos juntos com alegria. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos vão te ver quão grande é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nesse meio tem 3 pessoas que passaram por situações muito delicadas. Foram humilhadas, não só humilhadas, mas valores foram arrancados. Diz assim o Senhor, que Ele vai te devolver, Ele vai colocar de volta nas tuas mãos. Aleluia! Palavras que foram lançadas contra a sua vida. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor te tira das palavras que te prenderam e te coloca no lugar de honra. Você será honrada, você será honrado, você será abençoado em nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso. Diga glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Muitas coisas vão acontecer. Você vai ver as portas se abrirem. Você vai ver as portas se abrirem. Você vai ver mudança. Você vai ver documentos que precisam ser liberados. Estão sendo liberados nesta hora. Porque o Espírito de Deus está agindo. Toma posse. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Você não é escravo. Você não é prisioneiro. Você é servo de Deus. Você é servo de Deus. O Senhor solta as cadeias agora. Quebram as cadeias em nome do Senhor Jesus.
nome de Jesus. Muitas pessoas que estão aqui, existe um espírito das trevas que é alinhado com Jezabel, Leviatã e Beuzebu. Eles são alinhados. E muitos chegam e são fechados com esse espírito. Não na sua vida diretamente, mas naquilo que você precisa para viver, para ser livre, para andar como um cidadão, como uma cidadã, livre no Senhor Jesus Cristo. E tudo que você faz, tudo que você coloca, está preso, aprisionado no lugar. Mas nesta noite o Espírito do Senhor vai entrar e o seu nome será chamado, o teu nome será chamado, e você estará livre, porque você é cidadã, você é cidadão do Senhor Jesus, e milagres vão acontecer, milagres vão acontecer. Você vai erguer a sua cabeça e você vai andar como filho do Deus vivo, filho do Deus vivo, filha do Deus vivo, porque nesta noite essas cadeias estão sendo quebradas para a glória do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor com aplauso, com júbilo, com ação de graça. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Deus! Oh, solta o espírito de louvor! O espírito do louvor. Eu cantarei, Eu cantarei. quão grande é Deus! Teu Deus é grande, teu Deus é grande! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Está selado, bate assim no seu peito, põe a mão assim, ó. Está selado a minha vitória. Eu sou livre para adorar e bem dizer o nome do grande eu sou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos estar gerando você para ser um intercessor, para você ter voz ativa no mundo espiritual, para você dizer o que você pode em Cristo Jesus. O inferno vai ter que sujeitar os seus joelhos, porque você vai clamar com autoridade e ousadia. E nós viemos nessa terra exatamente para isso, para levantar atalaias, levantar homens e mulheres que vão fazer diferença nessa terra, porque assim o Senhor te plantou e assim será em nome de Jesus. Pastoras, aleluia. Amém.